Olá, pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, eu vou fazer uma breve explicação sobre as três primeiras músicas do álbum Construção do Chico Buarque. É meio pedinte, né? Mas caso eu consiga um número legal de engajamento aí nessa postagem, vou passar para vocês as análises das outras músicas, inclusive de Construção, que é a música que dá título a esse álbum tão importante, uma das obras-primas da MPB, da música popular brasileira, certo? Então vamos lá, vou explicar para vocês rapidamente então o que é essa leitura obrigatória, né? Na verdade, assim, o Construção ele foi feito na década de 70, em 1971. O Chico ele já era um cantor consolidado, famoso, né? Tinha passado uma época exilado e foi nesse retorno que ele fez o Construção, tá? No link do meu perfil do Insta tem ali o endereço, né, o link para todas as músicas para vocês escutarem, porque essa é uma das características que a gente tem que ter, tem que seguir quando pensa numa leitura obrigatória de música. Não adianta a gente só entender a letra como poesia, eu preciso escutar a música, tá? Então, por favor, escutem o álbum, né? Vocês não vão se arrepender. Não digo que talvez vão se transformar em grandes fãs do Chico Buarque, mas é interessante. Fica aí a dica também para mesmo quem não for fazer esse vestibular da URGS agora, que escute, né? Faz parte do nosso repertório cultural brasileiro, é uma demonstração artística, então é importante que vocês conheçam também, tá? É importante salientar também, gente, que a década de 70 ela foi muito importante para o Chico Buarque, porque ele não se transformou apenas, ele não era mais visto apenas como o cantor Chico Buarque. Ele virou meio que um símbolo de como era a vida coletiva aqui no país nessa época de ditadura, tá? Ele virou referência para essas questões, porque ele contava como que as pessoas estavam se sentindo aqui em época tão peculiar, né, da nossa história, certo? E a gente diz que esse álbum ele é uma obra-prima do Chico Buarque, porque a gente percebe uma maturidade dele enquanto artista. É um disco conceitual. Vocês sabem que os discos de vinil, infelizmente esse eu não tenho, né? Mas sou uma entusiasta desse tipo de objeto, compro ainda quando posso, inclusive. É o lado A e o lado B, a gente tem que virar, né? E o som é muito característico, né? Então, isso é bem bacana também. Mas, enfim, esse disco que a gente está conversando aqui, ele é um disco bem conceitual. O que significa? Que o ideal é que vocês escutem na ordem certa, começando pela canção chamada Deus lhe pague, que é a primeira canção do disco. Escutem as 4 primeiras do lado A e depois vão para o lado B e escutem, né, as 6 músicas que ali estão, tá? Por que eu falo isso? Até, inclusive, a Adele, né, há um mês mais ou menos, não me lembro quando que foi lançado o último projeto dela, e ela disse que as pessoas tinham que escutar as músicas em ordem, porque é um projeto artístico. E esse disco do Chico Buarque me remete muito a essa ideia. É um projeto artístico de fato. Então é interessante que se faça essa construção, porque as músicas elas têm uma costura entre si, elas conversam entre si, né? E os arranjos, as harmonias, elas estão muito mais eles, né, os arranjos, as harmonias estão muito mais complexos, muito mais trabalhados, né? As letras, gente, elas são muito poéticas, é uma poesia de fato, né? Faz parte desse gênero, com certeza. Se vocês pegarem A Deus lhe pague, que é a primeira canção que a gente vai trabalhar aqui nessas aulinhas, né, que eu estou oferecendo para vocês, a construção, né, que se tudo der certo eu vou analisar, vamos ver como é que vai aí o engajamento de vocês com o post. Tem uma outra música que se chama Desalento, que também a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. São músicas assim que tem uma questão de estrutura poética muito, muito legal, muito bacana, tá? Então vejam que é por isso que a gente estuda, né, um disco numa lista de leituras obrigatórias, porque é um projeto literário também. E aqui tem a foto, né, do Chico na década de 70, ele atualmente, e eu brinquei que é o carinha do meme, porque muitos jovens não conhecem o Chico Buarque, e só que, quer dizer, não conhecem.
conhecem porque estão nas redes sociais e se deparavam, né, nos últimos anos com esse meme aí do Chico, né? E nem sabiam que era o Chico. Ele é o cara do meme. Então aí fica a curiosidade, né, para quem não sabia disso, tá? Bom, pessoal, como eu disse no começo, é necessário que a gente escute, que a gente ouça, que a gente aprecie as músicas do disco. Qual é a minha dica, então, de leitura, né, para esse disco, para essa primeira leitura obrigatória, que eu estou apostando que vai cair de uma maneira bem forte nesse vestibular, tá? Penso que vocês devem, se não querem escutar o disco inteiro, escutem a primeira música, escutem ela, daí leiam a letra e depois continuem assistindo esse vídeo com as explicações que eu vou dar. Eu acho que é o primeiro ponto assim que a gente tem que fazer. E pela ordem, obviamente. Então a primeira letra, né? Depois que vocês não, sei lá, parem agora esse vídeo, vão lá no link da prof, escutem a música, apreciem, prestem atenção na letra, leiam a letra e volta para essa aula que eu vou explicar a primeira canção. A primeira canção se chama Deus lhe pague. Gente, quando a gente faz alguma coisa e a gente não vai dar em dinheiro, ou a gente quer agradecer alguma coisa, qual que é a expressão normal que a gente costuma usar? Ah, Deus lhe pague. Uma maneira até carinhosa, né? Uma expressão popular que a gente tem. Esse é o título da música. Mas olhem só para a letra dessa música. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Eu estou agradecendo alguém pelo pão, pelo chão, mas aí eu já pergunto, será que só eu tendo pão para comer e só tendo um chão para dormir, eu tenho que ser grato por tudo, claro, mas será que eu, enquanto ser humano, né, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, não teria que ter mais do que isso? Né? Certidão para nascer, concessão para sorrir. Eu preciso que alguém conceda, né, a autorização para eu poder sorrir. Por me deixar respirar, alguém tem que me deixar respirar. Então vejam que é um momento assim que eu não posso fazer as coisas. Por me deixar existir simplesmente pela existência. Então eu estou conversando com alguém e estou dizendo, ó, Deus lhe pague por conta disso. Já deu para perceber que é uma ironia, né? Eu preciso pedir para essas coisas, gente? Não. Então aqui a gente já percebe que é uma crítica ao quê? À ditadura. Anos 70, né? E ele tá com. E esse é o lírico é quem tá aqui conversando, tá conversando com alguém que tem mais poder, que é o poder de deixar respirar, de deixar sorrir. Cara, complexo, né? Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol para aplaudir, um crime para comentar e um samba para distrair, Deus lhe pague. Por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui, o amor mal feito depressa, fazer a barba e partir, pelo domingo que é lindo, novela, missa e gibi, Deus lhe pague. Bom, eu vou continuar lendo, mas já deu para perceber que a questão poética é forte, né? É muito forte. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Deus lhe pague. Por mais um dia, agonia para suportar e assistir, pelo rangindo dos dentes, pela cidade as unir, e pelo grito demente que nos ajuda a fugir, Deus lhe pague. Pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. Em algum momento, toda essa angústia, toda essa dor, né? Vejam também a figura de linguagem, né? A mosca bicheira nos beija? Não, mosca bicheira é aquela que fica em cima da sujeira, né? Mas ele faz aqui uma metáfora, né? Um eufemismo, digamos assim, fica em cima de coisas que estão mortas, inclusive, né? Mas em algum momento a paz vai nos redimir. Em algum momento isso vai acabar. Então, o que a gente percebe? Esse eu poético, esse eu lírico, esse eu cancioneiro, sei lá como é que vocês querem chamar, a pessoa que está escrevendo, que não significa, claro que a gente sabe que é autobiográfica muitas coisas, mas eu lírico é uma coisa, o autor é outra.
tá? Então começa por aí. Por isso tudo, a gente percebe que esse eu lírico, ele tá conversando com alguém, né, que tem mais poder, que é o cara que controla tudo. Que pode ser uma instituição, pode ser várias pessoas, mas enfim. Há uma relação assimétrica. Não estão horizontalmente no mesmo patamar. Alguém tá mandando. E daí, a partir disso, a gente percebe que esse eu lírico ele está submisso a essa pessoa que está mandando e não tem como reagir. Tem que aceitar tudo. E chega um momento que diz, ó, por tudo isso que está acontecendo, Deus lhe pague. Ou seja, o que é teu tá guardado. É mais ou menos nesse tom, assim. Tipo, é uma ameaça. Vai fazendo, mas um dia volta. E vem aquela esperança no final, pela paz derradeira que, enfim, vai nos redimir. Em algum momento isso vai ter que acabar. Então, esse Deus lhe pague é uma expressão que aqui é usada de maneira irônica, né? Mais como, calma, tudo que tu tá fazendo um dia volta para ti, né? E então essa é a imagem que a gente tem dessa canção aqui. E quando vocês escutarem a música, que já devem ter escutado, se fizeram o que eu pedi para fazer, vocês vão perceber que tem assim um tom angustiado, né? A gente fica angustiada com a música. É um tom de tensão, né? O tempo todo, uma sensação de caos, de alguma coisa acontecendo pelo próprio arranjo, né? Então vejam que é por isso que a gente tem que escutar, para entender realmente o que essa canção quer dizer. Então essa aí é a primeira análise que eu ofereço para vocês. Deus lhe pague.